O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Olá, você está assistindo o Pancast, o podcast da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Meu nome é Fernando Jesse e estarei apresentando aqui uma variedade de assuntos sobre tecnologia, empreendedorismo, política, cultura, esportes. E hoje aqui no Pancast nós temos um grande prazer de receber a Adriane e o Mairo e nós vamos conversar sobre inteligência artificial. Um fato aí, uma informação que está na boca de todo mundo conversando muito a respeito disso, quer saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Nós vamos dar uma desmistificada aqui um pouquinho nisso aí, para levar um pouco mais de conhecimento, sabedoria aí das pessoas, para que elas não fiquem tão preocupadas que existe caminho, né, que nós sempre comentamos, né? Tudo aqui tem o lado certo e o lado errado. Nós vamos discutir aqui o lado certo para que vocês não façam aí as coisas erradas. Bom, então eu recebo aqui com muito prazer, muito obrigado pela presença, a Adriana, que é a professora ali, ligada na FATEC e também especialista em inteligência artificial. Tudo bem, Adriane? Bem, bom dia. Obrigada pelo prazer estar aqui. É isso, o prazer é nosso. Eu também estou recebendo aqui o Mário, que também é especialista na área de tecnologia, gerente de empresas, também tem uma excelente formação e também uma curiosidade, é psicólogo. Tudo bem, Mário? Como é que está? Tudo jóia, Fernando. Mais nada, obrigado pelo estar com vocês e inclusive estar falando sobre. Realmente essa curiosidade da psicologia é uma coisa que talvez o pessoal comenta, é uma coisa realmente bem distinta aí da área da informática, mas falo que foi uma das melhores coisas que eu perdi um conhecimento. Então, nesse meio da formação da carreira de mais de 20 anos aí, oportunidade de formado em psicologia, hoje faz uma área organizacional, é bem interessante. É legal. Hoje nós vamos ter um papo bem cabeça aqui, né? Porque todo mundo aqui tem formação na área, pós-graduação, mestrado, é uma coisa assim complicada. Eu atuo na área de tecnologia desde 14 anos de idade. Temos aí vários trabalhos realizados, várias plataformas de negócio hoje rodando no mercado. Então, nós movimentamos a área da tecnologia e eu acredito que a psicologia seja muito importante, porque é uma indústria de louco, né? É uma... hoje, para quem sabe, se você não tem, já tive casos aí de pessoas, né, de equipe de trabalho, que a pessoa teve que fazer um acompanhamento, porque realmente a pressão é muito grande, o desafio é muito grande. Então é o que eu falo, né? Tecnologia hoje, do jeito que nós estamos vivendo, é indústria de louco. Mas vamos lá, vamos começar a conversar aqui sobre alguns temas importantíssimos que estão aí na boca de todo mundo querendo saber. Existe uma grande preocupação com relação a isso, que é o seguinte: a IA, ela vai acabar com grande parte dos empregos ou não? Essa é uma grande questão que está sendo discutida no mercado de trabalho. Hoje nós estamos vendo alguns indicadores aí acontecendo no mercado. Mas é aquele negócio. Adriane, na sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto? Fernando, eu acho assim, ainda bastante. Eu acho que a IA, ela vai substituir aquelas tarefas mas, por outro lado, ela vai criar também muitas oportunidades de emprego. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, né, a essas novas oportunidades, né, para a gente surfar a onda aí da IA, né? É claro que a gente tem hoje a inteligência artificial ali em todas as áreas, praticamente, né? A gente consegue ter sistemas que usam a inteligência artificial. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, para esses novos alunos aí, para essas pessoas que estão na área de tecnologia, né, invista um pouquinho do seu tempo na formação e aprenda IA, né? Eu acho que hoje, tá? Pensando hoje, né, 2024, a pessoa que sabe um pouco de IA, ela não vai perder o emprego dela, né? A gente tem aí dados de Fórum Mundial e tudo mais, que a gente tem uma procura muito grande, né, por especialistas em inteligência artificial.
especialistas em ciências de dados, né? Tá surgindo aí uma nova profissão, o pessoal tá buscando aí o tal do engenheiro de prompt, né? Porque a gente tem visto hoje a IA, né? Ela gera conteúdo, né? Não é mais apenas aquela IA que fazia tarefas de classificação, né? E processamento, ela gera conteúdo. Só que para ela gerar o conteúdo, eu preciso saber conversar com essa IA, né? Então, é essencial a gente aprender, né, a lidar com essas inteligências artificiais aí que estão no mercado, né, para gente não perder o nosso emprego. É isso aí. Ô, Mário, nós temos aquele, né, para quem eu sou desse tempo do filme lá, né, clássico, né, com Arnold Schwarzenegger a respeito da Skynet. Eu queria sua opinião. Nós seremos dominados pelas máquinas? A IA vai tomar conta de tudo, vai arrancar o emprego de todo mundo, vai acabar com tudo ou não? Pois é, cara, olha, eu sempre falo, eu sou completamente contra esse chama, né? Esse sensacionalismo em cima disso. Eu acredito em várias vertentes, como, por exemplo, essa questão do emprego, a Adriana colocou muito bem. As pessoas, por exemplo, se preocupam antes de mais nada se elas vão perder o emprego. Mas quem mexeu com a inteligência artificial já percebeu que ela está na frente, porque ela está usando uma ferramenta fantástica. E na mesma medida, ela percebeu que ela adiantou uma parte do processo dela, mas ela não fez tudo. Então ela exige o profissional em dois aspectos. O cara que sabe falar com a inteligência artificial requer uma especialidade. E o cara que recebe o conteúdo precisa dar uma garibada nele. Então isso também requer um profissional. Então, essa primeira parte da substituição fala muito sobre isso. Agora, na parte da dominação, eu acho muito interessante, eu gosto muito de comentar sobre esse assunto. E eu vou tentar comentar sem ser técnico, porque eu sou muito técnico, mas a realidade é que quem estuda os algoritmos, na verdade, da inteligência artificial a fundo, entende que esses transformadores geradores de texto pré-treinados, eles são programados para fazer uma função específica de devolução de dados com base no algoritmo matemático. E as pessoas confundem muito duas vertentes dentro dessa área, que é o fato da inteligência artificial ser intuitiva e ela ser pré-ativa. Um abismo entre essas duas coisas. Preditiva também. Ela é muito intuitiva. Ela é capaz de fazer respostas absurdas. Quando a gente olha, a primeira pessoa que vê pela primeira vez o computador respondendo daquela forma que ele responde, a pessoa fica preocupadíssima, é elementar, né, que isso aconteça. Só que as pessoas não conseguem chegar ao fundo da percepção de entender que a máquina não está fazendo aquilo por vontade própria. Eu não tô aqui, eu não vou, enquanto está dormindo, eu vou ligar o computador aqui e vou fazer alguma coisa. Exatamente, ela foi treinada. E esse fator de treinamento, na verdade, que agora eles abrangem cada vez mais, ainda assim requer uma interação humana. Inclusive, requer uma interação humana muito bem feita para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Então, acreditar, na verdade, por mais que exista uma preocupação no mercado das pontas mais avançadas sobre isso, eles têm toda uma preocupação com o que pode acontecer, com o que é divulgado, se as pessoas vão usar isso de uma forma ruim. Na mesma medida, é compreensível entender as limitações que a inteligência artificial tem. Sim, é óbvio. Nós não vamos entrar muito aqui na parte técnica de como que a coisa funciona, que são só para que quem está nos assistindo entenda. IA é matemática pura e aplicada. Perfeito. Sim. É isso. Não tem as análises de recorrência, sistemas preditivos, pré-ativos, tudo isso aí é matemática pura, tá? E treinamento de máquina, que nós chamamos de Deep Learning, né, que é treinamento profundo, ou Machine Learning. E quando você ainda tem um treinamento meio que ali superficial em algumas operações que não precisam. Perfeito. E por incrível que pareça, é uma informação que muito poucas pessoas sabem, está deixando a NVIDIA mais milionária do que ela é, porque toda a parte do treinamento é feito nas placas, nas GPU. De placa de vídeo. Então, para vocês verem como é que a coisa ela é bem louca, ela é bem... para quem entende mesmo como é que funciona a coisa, para quem usa, nós usamos, nós temos sistemas para fazer isso. Então, esse negócio, o que o Mário falou, a utopia de podemos acontecer, o que aconteceu no filme, a máquina tomar conta, que tem o detalhe da Skynet, aquele negócio todo lá,
Aquilo lá é uma coisa assim muito difícil de acontecer. É um filme, então a gente só usa como referência porque as pessoas falam a respeito disso, né? Então fica até difícil de referenciar. Mas hoje, vou perguntar para o Myron agora. Myron, nós temos assim, a professora Adriane comentou de uma forma muito clara. A IA hoje está praticamente presente em quase tudo. Nós temos hoje IA. Só que se nós pensarmos um pouquinho lá no passado, todo processamento de máquina que é automatizado ou feito por um computador, já existia uma certa inteligência artificial ali dentro. Ela não é recente. O que ela é recente é o termo que ficou mais popularizado, porque nós começamos a fazer praticamente tudo. Nós precisamos de uma imagem, você tem como gerar via IA. Nós precisamos de um texto, o ChatGPT ou outros mais. Tá. Se você precisa de um algoritmo de sistema, por exemplo, você pode associar lá para o Sonic, você consegue ter aquilo lá. Então o negócio foi como se dizia assim, foi popularizado. Né? Então, mas quais são as áreas mesmo hoje, Mário, que nós temos a aplicação da IA e já gerando resultado? Porque isso é importante, não adianta você ter uma IA ali que atende uma situação que não tem nada a ver. Onde que hoje nós temos mesmo a aplicabilidade da IA dando resultado? Eu acho que um fator muito importante que a gente teria que considerar para responder da forma mais abrangente possível essa pergunta seria entender aonde está o limiar do que a gente considera inteligência dentro do digital ali, dentro da informática, que aí por si só é artificial. Mas você falou perfeito. Se a gente pensar bem, existem muitas inteligências dentro dos softwares que nós temos hoje. Então, por exemplo, uma das empresas minhas tem um aplicativo de prestação de serviço. E tem toda uma inteligência em cima do mecanismo de agenda, os horários de distribuição de funcionalidades, tudo, e de entrega desses horários para prestadores de serviço. E não é a inteligência artificial que nós estamos falando na internet, que é essa generativa de texto. Responde a gente. Então, quando a gente fala, na verdade, de inteligência dentro do âmbito digital hoje, nós estamos falando diretamente com a possibilidade do computador bater um papo contigo. Né? Tá aí o tal do chat. Né? Já tem gente namorando o ChatGPT, sabia? Exatamente. Chega a ser ridículo, mas é verdade. Pois é. Só que aí, mesmo dentro dessa capacidade então, dessa forma identificada como inteligência artificial, a gente é capaz de perceber o seguinte: esse poder, na verdade, de identificação da linguagem natural humana para o computador falar, ok, eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, dentro desse âmbito, tem sim realmente coisas muito interessantes. Não só a própria ferramenta da OpenAI fazendo fazendo coisas fantásticas, como os contratos para advogados, modelos, códigos de programação, vários tipos dessas coisas que abrangem todas as áreas aí disponíveis no mercado. Eles têm funcionalidades absurdas para isso é muito interessante. Mas também ele faz uma coisa muito interessante hoje, que é o que eu chamo de a primeira linha de atendimento. Então, a gente tinha, por exemplo, chatbots, né? Aqueles robozinhos que o pessoal entrava lá para conversar, e esses chatbots eram muito engessados. A pessoa entrava lá para falar, oi, e aí o negócio já falava, o seu atendimento é 1, é 2, é 3, é 4, o que você quer? Então, assim, hoje a gente tem a capacidade de ter mecanismos de chatbots que não são tão engessados. Conversam como se fossem humanos. Inclusive passam, eu falo isso sempre quando eu dou esse workshop, eles passam no teste de Turing. De Turing. Exato, que é daquele matemático britânico, Alan Turing. E há muitos anos, antes mesmo da gente ter toda essa capacidade computacional que nós temos, ele já falava, olha, se a máquina for capaz de te enganar e você achar que está falando com o humano, essa inteligência artificial passou no teste. E dá 1 de pontuação, que é o ponto que ele realmente chega mais próximo. Parece que só uma empresa conseguiu, né? Hoje a OpenAI está liderando o mercado nessa área, né? Então, legal. Olha, o nosso patrocinador aqui, a LaserTech Sistemas, ela tem hoje o chatbot deles ligado e a ChatGPT no FineTuning. É onde você faz justamente você treina o ChatGPT, uma ferramenta comercial deles. Você tem um algoritmo de treinamento para responder aquilo que você necessita. Ele não está no público, aquilo que vocês conseguem. Né? Então, você também é conhecedor disso. Então, nós usamos isso. A LaserTech usa isso justamente para melhorar, e nós estávamos até conversando com a professora aqui,
desse processo, nós estamos batendo lá com 92% de accuracy. Então, para quem entende, Muito é a bom. seguinte, é onde Muito você bom. consegue ter uma resposta boa Boa. daquilo que você pergunta. Sim. E vai chegar o ponto da pessoa falar, olha, eu quero um cheeseburger, um x-salada, uma pizza aqui, uma pizza lá, com isso, aquilo. A máquina responde para você, olha, é isso aqui mesmo que você quer? Quer fechar o seu pedido? Não, é isso mesmo que eu quero. Então, joia, manda bala, já E se interage conversando com em toda... linguagem Sim, natural. natural. É, linguagem PLN, natural. processamento de linguagem natural. É Uhum. totalmente a pessoa do lado de lá, né, já começou a perceber o seguinte, é ruim conversar com o computador. É ruim conversar. Agora, tem a opção também, olha, 1, 2, 3, link Sim. e tal, fica a critério de quem está usando. Né? Professora, e aí, onde que a IA hoje, onde que ela está presente? Porque praticamente a gente consegue fazer muita coisa boa. Fernando, eu acho, pegando o gancho aqui no que o Mário falou, uma outra área que eu acho que hoje a IA está muito presente é na questão do marketing, né? Quando você pensa ali em marketing, a questão das empresas usando IA para recomendação de conteúdo, né? Então, você pega plataformas de streaming aí, digitais, como você pega Netflix, Spotify e tal, eles usam os algoritmos deles, né? Eles treinam esses algoritmos para entender o nosso perfil e fazer para a gente recomendações de acordo com aquilo que a gente gosta. Então, imagina o tamanho do catálogo do Netflix, o tamanho da lista, né, de músicas do Spotify, se eles não tivessem ali um perfil. Porque a minha recomendação é totalmente diferente da de vocês, né? A gente Para montar a playlist lá, né? Então, as que ele monta ali, aqueles mix diários, né? No próprio Netflix, né? Quando a gente assina a mesma plataforma e quando a gente abre ali, cada um tá de um jeito. Então, acho que hoje esses algoritmos, né? Que ajudam também a questão dessa recomendação de clientes, a gente tem visto isso muito, né? Isso é muito usado por todas as plataformas digitais. Pegando um gancho aqui no que o Marco estava falando a respeito, né, dos chatbots, né, eu acho que a gente precisa mesmo, às vezes, passar por uma humanização, né? Nem tudo a gente quer ser atendido pelo computador, né? Tem aquela resposta assim, ó, de tem um botãozinho né? do help lá. É. Você sabe, só para complementar o que você está falando. Hoje, os chatbots que nós desenvolvemos e nós trabalhamos, a própria IA que está lá dentro, embarcada no processo, ela também percebe o momento que ela precisa passar para o atendente. Isso. Se você não tiver isso aí, então o teu chatbot está condenado. Eu tenho um exemplo, eu não sei se vocês conhecem, o exemplo do chatbot do Nubank. Sim. Eles treinaram de uma maneira que quando você vai falar com o atendente, você e o atendente tem que dar match. Seja pelo seu sotaque, pelo seu histórico. Então, vamos supor, eu sou mineira, vamos supor. E aí, se eu preciso falar com o atendente, eles vão me direcionar para quem é muito parecido comigo. Porque a pessoa, ao conversar comigo, vai dar o match no atendimento. Legal. E eles têm um estudo muito interessante que depois que eles fizeram esse match no atendimento do chatbot deles, o nível de acordos aumentou muito. Bacana. Porque a pessoa falando com um atendente que tem... que fala a língua dela. Né? Isso, Sim. que tem aquela... que ele... Sintonia, né? A probabilidade dele chegar a um acordo é maior do que simplesmente passar para o primeiro atendente que estiver disponível. Que bacana. Muito interessante. Então, assim, são aplicações de IA que saiu do básico, né, Fernando? Então, assim, hoje a gente tem que usar as ferramentas. Eu acho que a gente tem tanta coisa disponível, né? E a gente tem possibilidades de usar a ferramenta, né, para alavancar aí os nossos negócios. Que legal. Né? Bom, para você que está nos assistindo aqui no podcast, faça a sua inscrição no canal, curta, comente, ative aí o sininho da notificação para que você acompanhe todos os conteúdos e trazer, né? Incentivar aqui o pessoal para que traga mais conteúdos como esse no seu dia a dia. Olha, eu vou levantar uma dúvida aqui, professora, aproveitando que a senhora é lá de Minas Gerais, né? Berlândia, pior que eu não sou, tá? Foi só um exemplo. Foi só um exemplo? Então tá bom. Mas, diz que lá a Alexa não deu certo, né? Diz que no primeiro uai ela travou.
Mas é isso aí, gente. Agora, nós estamos aqui, temos hoje, o Mário foi muito bem as questões de onde nós aplicamos IA. Hoje, a OpenAI, PT e algumas outras plataformas, principalmente textos, né? Algumas perguntas e ter a sua resposta, ter orientação. A questão também abordada pela professora está muito utilizada mesmo nas questões de marketing digital. Mas vocês acham que... eu participei de um projeto uma vez de seleção dadas por inteira, e ali passavam os arroz, e a classificação do arroz, quebra tipo 3, era uma coisa meio complicada, era meio visual um tempo atrás. Aí começou a ficar uma proposta colocada, hackathon, lá em Piracicaba, tá? As empresas, eu fui mentor, inclusive, na época, para analisar se nós teríamos que fazer uma análise melhor daquilo ali e a seleção e a separação do arroz. Uma inteligência ali que fazia toda essa análise. Então, é totalmente fora dos processos industriais hoje. Outra coisa, o Mário também citou, por exemplo, a LaserTech tem a plataforma de tracking, que é orientação para entrega, ligada a delivery, que ela organiza a melhor tráfego, a melhor percurso e rota para os entregadores dentro do que está acontecendo dentro do seu delivery. Então, são otimizações que usam inteligência artificial, usam análise, são até algumas questões até preditivas mesmo, para poder fazer com que a coisa aconteça. Até onde nós podemos colocar a IA hoje? Ela pode chegar até onde, professor? Fernando, olha, Ou não tem limite para o trem? eu acho que assim, né? A gente não sabe como vai estar, sei lá, né, daqui 30 anos, porque eu fico pensando assim, o que aconteceu de 50 anos para cá é muita coisa. A gente pensar com toda aonde a gente vai estar, né, daqui a anos, é difícil a gente pensar. Mas o que eu acho, né? Eu acho que a gente tem aí condições, né, de colocar a IA para funcionar bem. A gente estava falando de chat, eu acho assim que hoje a gente a plataforma da Open é uma das mais usadas. Se a gente for ver, ele basicamente faz de dados. Então, acho que a gente precisaria pensar em treinar inteligência usando a nossa que é o português. Né? Então, a gente tem aí um monte de desafio. Né? Então, acredito que nessa área de chat, na área da saúde, na área de marketing, né? Em diversas áreas, no agronegócio, né? E eu acho que não existe, hoje eu vejo assim, muito limite, né, para a IA. Eu acho que o nosso limite ainda está as pessoas conhecerem bem, conseguirem fazer um bom uso. Né? Então, a partir do momento que a gente mais pessoas nessas ferramentas de IA, não só para digitar prompt, de desenvolvimento. Então, pensar aonde eu acho difícil a gente pensar, né? Eu acho que aí vai da criatividade de cada um, né? Vai das especificidades de cada empresa, de colocar ali os algoritmos de IA trabalhando o que eles precisam, né? Então, a gente vê aí, eu vejo aí, para a área de... Eu acho assim, há muito tempo atrás, começou a usar... Eu acho que a IA, ela vai vir... A internet veio, a IA vai vir. O Myron, hoje, por exemplo, segue aí a mesma questionamento. Até onde que nós podemos chegar com a IA? Recentemente, nós tivemos um sistema que já pode fazer a identificação através de imagens lógicas, a presença ou não, até por questões, até por grafia computadorizada, outras coisas mais, a identificação de câncer, o início de câncer, possivelmente pela própria análise das imagens. Você acha que a gente pode chegar aonde com tudo que nós temos hoje no mercado? Nesse ponto, tá certa, né? Aspecto da porque é muito difícil. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu conheci um cara que ele subiu num palco
ali por volta assim. Ele falou, olha, hoje eu trabalho com informática, mas quando eu nasci minha profissão não existia. Então, se a gente é capaz de observar em coisa de 20, 30 anos, uma mudança tão radical como a criação de tecnologias tão avançadas, ao ponto de a gente pensar, se a gente comparar hoje com alguns anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, realmente os saltos são muito absurdos. Então, nesse ponto, qualquer coisa que a gente pode dizer em potencial é um tiro no pé. A gente não sabe Onde dizer, vai por chegar? exemplo, eu posso virar e falar, não sai daqui, e pode sair muito, ou eu falar, vai sair muito, e ela barrar em obstáculos. Então, hoje existe sim toda uma ideia de já aperfeiçoar os modelos que estão por aí. A gente fala em AI, né, que é a inteligência artificial, eles já falam AGI, que é a inteligência artificial generalizada que eles querem lançar. Parece um absurdo, parece que vai ser literalmente uma pessoa dentro da tela, mas mesmo essa AGI, que já é a nova promessa do futuro, ela já se baseia no modelo atual, só que em formato que eles chamam de agentes. É como se fosse 8 inteligências artificiais, 8 chat GPTs respondendo a mesma pergunta para ela responder da melhor forma possível. Então, existe sim uma limitação, hoje a gente já começou, inclusive, falando um pouco sobre essa limitação, tá em cima do algoritmo dela. Porém, tudo é um abismo dentro dessa área. Poucos anos dentro da tecnologia fazem avanços que a gente é capaz de compreender. Então, eu fico com essa opinião. Realmente, a gente não consegue imaginar o limite das Chegaremos coisas. longe, mas não resolveremos tudo. Acho que a Exato. questão toda é justamente essa. Bom, alguns anos atrás, quando eu comecei na área da tecnologia, eu tinha 14 anos de idade. Então, eu sou da época do CP200, TK85, CP500, as máquinas servidores da Cobra, que eram uns armários gigantescos. Depois nós passamos para o XT. Praticamente eu vivenciei todo esse crescimento da Aqueles tecnologia. escotilha Unibyte, os É, disquetes grandões. disquetão grandão. Eu sou até antes, eu sou da fita Uhum. perfurada. A fita perfurada, Cartão perfurado. os discos lá que tinham as fitas magnéticas. Sim. Então eu passei praticamente por quase tudo isso, né? E o que eu percebo nesse avanço todo é que nós fomos automatizando processos, nos Exato. encurtando a curva de conhecimento, nós estamos diminuindo alguns gaps que nós tínhamos, coisas que eram meio que. Não, aquilo ali é impossível de chegar, o abismo é muito grande, nós estamos encurtando isso aí, conseguimos chegar, até o momento que nós criamos esse trem aqui, o famoso smartphone. Nós destruímos com isso as filmadoras, as calculadoras, as agendas, Fita o cassete. próprio telefone, a fita cassete, a filmadora, arrebentamos com tudo. Esse negócio aqui destruiu um monte de coisa. Até mesmo o MP3 Player, que já era um avanço um na avanço, época. Né? Acabou, joga fora, que não serve pra nada. Então, isso aqui, ó, nós temos hoje a nossa vida, praticamente isso que virou uma extensão dos nossos corpos. Ninguém vive sem uma coisa dessa. Ainda mais nós somos da área da tecnologia que desenvolvemos soluções para esse tipo de coisa aqui. Bom, só que a tecnologia, ela é muito legal. Eu vou agora para o lado de que, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos comprovadamente, cientificamente comprovado, uma geração que ela é menos inteligente que a anterior, Marco. Isso aí criou um problema ético, psicológico. As pessoas acham que hoje as coisas todas caem do céu. Essa pergunta eu acho que é importante para você, Uhum. porque você tem uma formação na área de psicologia. O resto aqui, nós temos formação na área da tecnologia, tá? Mas a gente percebe que a psicologia ela é muito importante porque nós temos grupos de trabalho, ninguém desenvolve nada sozinho, equipes de trabalho organizadas e tudo mais. Agora, com relação a essa questão levantada do conhecimento, Marco, como que nós vamos conviver com esse tipo de coisa? Eu recebo bastante essa pergunta. É muito comum, na verdade, o pessoal tá com essa preocupação porque essa diferença ela é muito notável. A diferença da dificuldade que a nova geração tem em mínimas coisas como sustentar um emprego. Às vezes não é nem de executar um emprego com a complexidade envolvida, mas é de
de querer estar no emprego, e ir trabalhar. São coisas complexas que envolvem esse mundo da nova geração. E, infelizmente, isso tem aí uma origem em cima da enfim, da criação, do reforçamento das crianças, do excesso de estímulo a coisas fáceis. Tudo realmente é muito fácil. Isso acaba sendo oriundo de, enfim, de automações que nós fizemos para facilitar nossas vidas. E, enfim, acabaram trazendo toda uma preguiça para essa meninada. E, e isso acaba sendo prejudicial enfim, na vida delas, enquanto adulto, enquanto até ainda quando adolescente e em diante. Mas isso é um problema que, assim, ele é muito maior do que a gente imagina. Ele não vai ser tratado de uma forma fácil. Existe, na verdade, aquele ditado, não sei se eu vou saber dizer direito, mas ele fala, né, que tempos difíceis fazem pessoas fortes arrumam as coisas de forma que tornam os tempos fáceis e tempos fáceis tornam... Tempos fáceis criam pessoas fracas e tempos Exato. difíceis criam pessoas fortes. Exato. E aí isso vira um ciclo, né? É. Então, eu acho que a gente pode atingir, sim, a gente talvez esteja no momento de estabilizado ou evoluindo, que eu costumo falar, mas essa água vai bater no joelho em algum momento, o pessoal vai querer nadar. E quando a gente está falando isso, pelo menos assim, no âmbito social nosso, isso já é um problema. Talvez pule uma geração, vai trazer complicações. E no âmbito da tecnologia não é diferente. A gente caminha, social nosso caminha dentro do digital. Essa mesma pergunta é uma pergunta que eu sempre falo em workshops também. A gente vai ficar preguiçoso por causa da inteligência artificial? Ela faz tudo pra gente, né? Bom, dentro pelo menos do digital, assim como eu acredito que em algum momento as pessoas vão ter que arregaçar as mangas, dentro do digital pra mim é a mesma coisa. Eu particularmente não acredito na toda preguiça. Por quê? O próprio ChatGPT, por exemplo, ele facilita muito nossas vidas. Ele é uma ferramenta fantástica. Aí tem na internet, até rolou muito tempo um meme que falava assim, né? O professor utiliza do ChatGPT para criar a tarefa e o aluno usa do ChatGPT para responder. Então, assim, o que acontece é que as pessoas realmente começam a utilizar demais a ferramenta ao ponto delas ficarem... Praticamente ficam sequestradas por ela. Exatamente. Dependentes. Só que, o dia que eu dei esse workshop, eu mesmo falei. Eu falei, ó, gente, hoje ferramentas da internet, com 30 segundos eu monto todo o slide da minha apresentação. Só que se eu pegar esse slide e apresentar, montado por inteligência artificial e apresentar para vocês, provavelmente vocês vão dar muito menos valor do que eu fazer o que eu faço ali. Montar ele, colocar imagem, estudar sobre o assunto, eu vou poder falar com ele mais propriedade. Então, o que acontece existe uma tendência que todo conteúdo gerado artificialmente seja muito artificial. E, eventualmente, aquele conteúdo que se sobressai, que sai na frente, vai ser aquele conteúdo que não é artificial. E aí, mais uma vez, vai requerer que hajam profissionais. Que hajam profissionais, ou que tenham pessoas... refinar. Exato, que saibam, talvez, utilizar da ferramenta para trazer conteúdos com maior agilidade e aí, enfim, estar na frente por causa disso. Porém, dar ali o seu parecer técnico, pessoal, aquela visão humana importante, para a pessoa trazer um conhecimento enriquecido. Então, tudo isso, na verdade, em algum momento vai ter que forçar as pessoas a caminharem para obter conhecimento. Adriane, você está no meio acadêmico. Uhum. Então, você está na ponta do negócio e está na ponta do problema. Nós aqui da Jovem Pan, nós questionamos muito algumas questões da educação, do ensino. Uhum. Eu, inclusive, bato muito pesado nessas questões pelo seguinte: hoje, eu acredito que o próprio modelo educacional nosso vai ter que evoluir. Ele não pode ficar do jeito que ele está. Porque se ele ficar do jeito que está, outros países que já estão mais evoluídos em questões de como é que você monta uma disciplina pedagógica, você estrutura o modelo educacional, né? Eles estão muito mais evoluídos e nós, com essa problemática toda que o Mayra acabou de apresentar, a tendência é só piorar. Então, eu acredito que vocês ali no meio acadêmico devem ter uma preocupação muito grande com isso. Vou só dar um exemplo, antes que você
faça a sua resposta. Vocês querem ver uma palavra que eu odeio? É a palavra chamada influencer. Eu odeio essa palavra. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão hoje e que se dizem influencers, né? Tudo a vida pregressa da pessoa. É influencer de quê? Vai influenciar o... Vai influenciar outra pessoa em quê? Porque o Mário tocou num ponto muito importante aqui, que é a superficialidade da pessoa, onde ela monta ali uma persona na internet, onde o histórico dela... Calma lá, eu estou dando aqui um exemplo de... Vou citar um fato. Eu estou dando aqui um exemplo de eu sou um excelente empresário. E quando eu falo em excelente empresário, eu não falo em sucesso financeiro, não. Eu falo em empresa que tem tempo de existência, equipes de trabalho, desenvolve questões profissionais, satisfação de cliente, inúmeras coisas. O ganho é relativo, pode ser grande ou pequeno, de acordo com o que ele queira ali também. Mas, por exemplo, a pessoa fala, eu sou um influencer sobre relacionamentos. Calma, como é que você influencia relacionamentos? Você não é casado, você não tem filho, você não tem histórico nenhum disso. Como é que você vai ensinar para a sociedade, sendo que o teu histórico... Como se dá bem em relacionamento, se você nem tem, né? Quem tem que dar uma experiência de quem realmente um relacionamento é quem tem, por exemplo, eu vou me citar 28 anos de casado, 2 filhas. Então, eu posso ser um influenciador e falar para você, meu irmão, casamento para dar certo é assim. Estou citando um exemplo apenas, tá? O que eu percebo, e justamente o Mário abordou o assunto, que as coisas são feitas assim, muito superficiais, muito rápidas, e a coisa não vai por aí. Agora, vocês lá no meio acadêmico, como é que vocês estão tratando essa problemática aí toda? Fernando, olha, esse é um problema sério. Né? O que eu percebo é que, assim, eu ministro aula na faculdade e cada vez mais a gente tem recebido alunos, né? Não sei colocar esse termo aqui, mas não sei se é preguiça de pensar, né? Então, quando eu comecei a dar aula, a gente dava aula de lógica, eu podia cobrar dos meus alunos algumas atividades e exercícios que hoje, se eu disponibilizar uma lista de exercícios como eu dava 15, 20 anos atrás, não passam na minha disciplina, né? E aí, voltando à questão da inteligência artificial e o ChatGPT, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, né? Eu falo, tá aqui um trabalho de pesquisa, tal, você pode usar? Sim, mas como um norte, tá? Primeiro, eu já mostrei para eles, né, em exemplos em sala de aula, nem tudo que ele fala é verdade. Né? Então, às vezes eu peço para ele fazer algum texto falando sobre tal e me dar citações, né? E colocar referências bibliográficas. Aí, outro dia, ele me deu lá um autor que eu não conhecia, sei lá, Machado, não sei o que. Eu fui procurar, não existe. Não existe. Então, a inteligência artificial, ela inventa muita coisa. Então, assim, se você quiser um roteiro para o seu trabalho, porque você está meio perdido, tal, né? Sei lá, eu preciso criar uma apresentação de slides para minha aula nova e a inteligência artificial vai me ajudar. Mas eu deixar que ela faça, não. Né? Então, se você precisar para o seu trabalho acadêmico, tal, ela é uma ferramenta, mas não vá pensando que ela vá fazer tudo por você. Na verdade, embaixo do campo você manda a pergunta, tá escrito no ChatGPT. Os resultados podem não ser precisos. Isso. Então, um exemplo. Matemática, o ChatGPT Ele é horrível. É horrível. Outro dia eu coloquei uma conta lá, assim, para mostrar para os meus alunos, né? 1 mais 1 mais 1 mais 2 vezes 1 mais 1. Eu sei que tinha que dar 17. Só conta básica, né? Elementar. Aí primeiro ele falou que era 13, aí eu falei, não é. Falei para ele, não é, né? Refaça o cálculo. Aí ele falou que era 14, foi umas 5. Então, assim, será que essa inteligência artificial que não sabe somar 1 mais 1, né? Será que eu posso confiar nela para fazer meu trabalho de graduação, minha monografia da pós-graduação, minha tese de doutorado? Gente, a gente não pode. Né? Eu acho que ela pode ajudar, mas a gente tem que validar. Né? Então, assim, ela falou isso, eu pedi esse conceito, tal. Esse conceito existe? Realmente é isso aqui? Esse autor, ele existe? Né? Então, assim, cuidado, né? A gente procurar o caminho mais fácil.
né? Porque lá na frente, Fernando é empreendedor, tem... Gente, você não vai se sustentar no mercado de trabalho. Que acontece ali, Não é, Mairo? Sim. Se você quiser o caminho mais fácil para sair da faculdade, eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, você pode até sair, mas o problema não é sair na faculdade. É onde você vai entrar. Depois que você acabou a faculdade, aonde você vai conseguir o emprego e permanecer. Né? Porque não é só também conseguir, né? Porque às vezes a pessoa até passa no processo seletivo, mas fica 3 meses e perde o emprego novamente. Eu não posso esquecer, que às vezes eu esqueço aqui de falar. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Backup é importante? Demais, né? Demais. Então, nós temos aqui a LaserTech com Storage, que é uma unidade, é um servidor voltado para backups, tanto de informações, de dados, e plataformas, banco de dados. Então, as empresas aí, extremamente importante e necessária, é a automação do backup. Então, é toda a segurança da sua empresa, a Storage faz. Quem quiser ter mais informações, está aqui o telefone da LaserTech, 1832220656, patrocinador aqui do Pancast. Bom, gente, você tocou num ponto importantíssimo, que é a validação da informação. Nós temos hoje plataformas que podem, não são plataformas, são sites que fazem contas matemáticas maravilhosas. Nós precisamos, tempos atrás, de fazer uma conta em radiano para tentar entrar uma equação de posicionamento, e ela era feita em radianos. Nós não temos muito trabalho com radiano, nós usamos mais grau. E existem plataformas, né, Mário, que são especialistas em cálculos matemáticos. Você pode colocar lá uma análise de uma derivada, de uma integral, que são cálculos matemáticos complexos, e elas resolvem com a maior tranquilidade do mundo. O ChatGPT, conforme você aqui disse, ele realmente, em matemática, ele é zero. É péssimo, ele é péssimo. Tem mais alguma coisa? Tem. A professora Adriane tocou num assunto também. Como ele tem uma possibilidade de tudo, o ChatGPT 4 é um pouquinho melhor, tá? O 3.5, que é o turbo lá, ele tem essa deficiência. Você consegue criar um conteúdo literário e, inclusive, um autor que não existe, ele faz tudo para você. E às vezes eu acho que ele se confunde um pouco, né, Mário? Tá, e o que acontece? Ainda no começo, na verdade, do nosso bate-papo, a Adriana falou sobre isso. Hoje existe profissão chamada engenheiro de prompt. Quando eu comecei a ver isso lá atrás de reais um curso. Deve ter aumentado. São exatamente um curso inteiro para o cara se especializar em como saber perguntar alguma coisa para inteligência artificial. Gente do céu. Então, assim, ok, vai. E para que é tão importante, na verdade, um cara ter um conhecimento desse para uma ferramenta, né? Na verdade, o ChatGPT é sim horrível em matemática, mas porque o sistema em que ele é construído, ele serve, na verdade, ele calcula, ele usa matemática no fundo, uma matemática até muito absurda, para conseguir predizer qual é aquela próxima palavra. Só que na matemática, é uma infinidade de possibilidades. E é uma ciência exata. Exato. Ela não tem meio termo. Então, ele não viu aquilo em algum lugar. Talvez ele tenha visto em algum lugar que 1 mais 1 é 2, mas uma equação muito absurda, ele não vai ter visto em lugar nenhum. E aí, o que um bom engenheiro de prompt que gostaria que essa pergunta fosse respondida, uma equação fosse respondida, faria? Ele usaria de dicas. É por isso que, na verdade, o ChatGPT 4 é um pouco melhor. Porque ele antes dele responder, ele passa por uma revisada. Então, como é que um cara que entende, na verdade, alguém que sabe fazer a pergunta faria? Diria, olha, eu tenho uma equação aqui matemática, não é? Resolva ela. Olha, use um formato de passo a passo com pandas lá para identificar qual é os fatores. Multiplicar primeiro quais são as primeiras partes, para depois você quebrar a equação. Explique ela passo a passo. Quando você faz todo um explicativo de Estrutural, perguntas. Exato, de como você quer aquilo, e dizendo, inclusive, para o formato, para a inteligência artificial, olha, me devolva isso explicando, estruturado, o resultado é completamente diferente. Sim. Então, aquilo que eu estava falando, que eles estão trabalhando agora, que é o futuro, o mais próximo futuro aí da inteligência artificial, que é o tal do AGI, eles já fazem isso. Então, você conversa com uma inteligência artificial, mas por trás dela, por exemplo, tem 8.
Uma delas é especialista em revisar aquele Matemática, conteúdo, o revisar outro conteúdo, e aí o outro faz matemática, o outro faz. Então ele manda tudo para dentro de tudo, cada uma daquelas que é especialista no sua própria área, para devolver uma resposta muito boa. É. Bom, só para vocês terem uma ideia, que nós brincamos com o cara de tecnologia que é a indústria de maluco. Eu tenho 53 anos de idade e acabei de terminar uma pós-graduação em ciência de dados e Big Data. Pra vocês verem, então vocês aí que estão querendo entrar na área da tecnologia, fantástico, vocês nunca deixarão de ter emprego, mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês, o estudo só acaba o dia que você não estiver mais presente aqui ou abandonar a profissão. É estudar o resto da sua vida. Como hoje eu acho que seria até uma necessidade em praticamente quase todas as profissões. Não dá mais para você parar no tempo, porque a coisa vai mudando, mudando, mudando. Se você não se atualizar, é óbvio que você perderá o bonde da história e a coisa aí vai complicando para você. Mas, Adriane, quais são as opções, as formações, quais são os empregos que essa galera que está entrando nesse mundo maluco ainda, que ainda está meio conturbado aí de direções, de rumo, quais são aí as opções de emprego que esse pessoal tem hoje? Onde eles poderiam trabalhar? Fernando, eu acredito assim, é bem variado, né? O leque de empregos é bem grande, mas pensando aqui na área de tecnologia, né? Eu acho que uma das áreas que está empregando muito é a área de ciência de dados, né? Eu acho que hoje, né? Porque na verdade inteligência artificial trabalha com dados, né? A gente tem que saber analisar dados, a gente tem que saber buscar, a gente tem que saber técnicas, né? Você falou de AI aí, sobre outras coisas. Então, acho que é uma formação muito importante. Eu acho que é uma das que estão sendo mais procuradas, né, no momento. Então, e o que eu penso, né, Fernando? Muitas vezes, as profissões que a gente vai ter daqui 4, 5 ou 10 anos, hoje nem existe uma formação, digamos assim, uma faculdade a respeito daquilo, né? Eu sou praticamente, sou da sua idade, né, Fernando? Então eu falo assim, o que eu aprendi na faculdade, né? Hoje em dia nem se usa mais, né? Mas a gente não pode parar de estudar. Então, o que eu deixo aqui de dica, né? Então, procure cursos de formação curtos, né? Esses não precisa ser uma faculdade, né? Uma pós aí de um ano e meio, ou até cursos de 80 horas, 120 horas, naquilo que você quer se especializar. Né? A gente tem aí uma infinidade de empresas de tecnologia oferecendo cursos aí, formações na área de inteligência artificial, né? Então, não é porque você, mas eu faz 10 anos, já me formei faz 8 anos, que eu não consiga, né, aprender as técnicas de inteligência artificial. Muito pelo contrário, eu acho que a pessoa nem precisa ser da área, né, Mário, para aprender. Então, se você é um gestor, né, se você trabalha na área, sei lá, da medicina, no agronegócio, você tem interesse, né, procura uma formação na área de inteligência artificial, né, para tentar colocar ali Se introduzir no mercado de trabalho. colocar o seu negócio ali, né, né, ou então, né, Fernando, procure uma empresa que te auxilie a moldar e a remodelar o seu negócio fazendo uso da inteligência artificial. Interessante. Mauro, é aquele negócio, né? Hoje é a febre do momento. Não, nós vamos aprender Python, vamos se especializar em TensorFlow e em Pandas e vamos cair dentro do troço e não sei o que lá. Mas, meu amigo, até você chegar nisso, você não conseguiu passar pelos passos todos, entender o que é uma lógica computacional, você entender como é que é uma estruturação de dados, você não tem interação de conhecimento de BDE, de banco de dados, você não tem estrutura de rede, de servidores. A coisa é, por isso que eu falo, é indústria de doido. Você ganha muito dinheiro, mas é indústria de maluco, tá? Você acha que quais são as melhores áreas hoje para as pessoas poderem direcionar? Por exemplo, eu vou estudar isso aqui, porque esse foco de emprego aqui é bacana aí. Não, é verdade o que a Adriana falou. Se a gente pensar em profissão, a ciência de dados, ela realmente está saindo na frente hoje, inclusive não está pagando mais. E é interessante quando a gente pensa que realmente ela traz insights interessantes para as empresas. Agora, eu queria responder essa pergunta de uma forma mais ampla.
Eu, por exemplo, volta e meia, como eu também sou psicólogo, eu me aventuro em fazer os processos seletivos quando eu vou contratar programadores para minha equipe, para as minhas equipes. E nessa brincadeira, eu gosto sempre de fazer um negócio com eles, que é o seguinte. Eu vou, faço toda a entrevista, eu pergunto, e olha, eu falo assim, quais são as linguagens que você entende? A pessoa me dá uma biblioteca ali, Um monte. Alexandria, de linguagens que ela sabe. Eu falo, que legal, cara. E o que você fez já? Né? O que você já construiu? A pessoa, não, nada. Só sei. Você é teoria. você é Você é programador? teoria. Sou. E o que você já desenvolveu? Nada. A primeira pergunta que eu faço é, como você sabe que você é Mas existe uma programador? discussão entre desenvolvedor e analista de sistemas. Sim. Nem todo É. analista de sistemas é De fato, desenvolvedor escreve e nem código. todo desenvolvedor é analista de sistemas. Isso aí Porque, na verdade, o analista, ele abrange aí, o próprio curso, na verdade, né, ele abrange algumas das utilizações da prática de análise de sistemas, inclusive a correção. Mas, de fato, nem todo mundo escreve código, né? Eu contrato, na verdade, pessoas que escrevem código, desenvolvedores. E o interessante de ver realmente esse pessoal nas entrevistas é exatamente. Eu sou desenvolvedor, quero muito emprego, sou desenvolvedor. Mas o que você já desenvolveu? Nada. Como você sabe que você é desenvolvedor? Então, assim, é muito interessante ver. Sabe muito a teoria, né? Eu vou aproveitar aqui para fazer uma entrevista de emprego com o Mário. Ô, Mário, pergunta para mim o que eu já desenvolvi. Rapaz, nós vamos ficar aqui a eternidade. Eu acho que aqui eu tenho uma chance de emprego aqui. Mas uma coisa é verdade, muitos dos bons Já programadores que ajudei a eu... desenvolver. muitos dos bons programadores que eu tenho vieram da FATEC, inclusive. Eu acho muito legal, muito bom que eu tive a oportunidade de te falar isso. Bom saber, Mário, bom saber. Eu acho muito bacana, eu incentivo, na verdade. E eu falo isso, também é psicóloga, ela fala, você vai fazer uma entrevista, você passa 2 horas dando aula. E eu gosto de falar pro pessoal, pô, eu te incentivo a ir lá, faça um projeto, experimente, tente. Mas você escova bicho também ou não? Ou não, nunca? Não. Não, você não é escovador. Não, na verdade, eu até... Adriana, eu sei também, não é Não porque sou ela é da área mais de infra. Não, eu programo, eu acabo colocando um pouco a mão na programação, sim. Mais até do que eu deveria, mas, enfim, a gente... Numa posição de gestão, a gente tem que aprender a delegar e a gente quer fazer... A gente tem muita experiência na área. E a gente quer fazer bonitinho, certinho, a gente quer cobrar na mão. Mas eu tô cada vez com mais equipes, então, assim, eu acabo precisando por isso na mão deles também, não consigo fazer essa parte de gerência. Sim. Mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu contrato esse pessoal, apesar de que a principal exigência minha é que o cara tenha colocado a mão em alguma coisa, tentou fazer, gerou interesse, até para mostrar o interesse dele na área. Mas uma das coisas que eu faço é pegar esse pessoal para mentorar. Porque, respondendo até mais completamente a sua pergunta agora, existe muita desinformação na internet, infelizmente. Então, uma das coisas que eu vejo que é um problema para o mercado de trabalho na área de tecnologia é que, por causa da inteligência artificial, inclusive, e alguns mecanismos internos que a inteligência artificial usa, o pessoal fica muito preso a frameworks prontos de internet e não conseguem deixar eles trabalhar quando eles vão para o mercado de fato. Então, o que eu faço é falar, não, tudo bem, você começou a ver aí um monte de coisa profunda, de imagem, tá. Eu vou te trazer para a área uma linguagem, para alguma coisa, e você seja capaz de efetivamente desenvolver um sistema e publicar para produção. Vou te dar um exemplo. Nós temos, dentro do que você citou agora, um pouco mais técnico, nós temos, por exemplo, o Flutter. O Flutter, existe uma plataforma chamada TensorFlow, que é uma plataforma onde você não sabe quase nenhum, é low code. Você vai lá, começa a arrastar e colar, você não sabe nem o que você está fazendo ali. Exato. Aí você aprendeu como é que faz uma conexão com o Firebase, uma autenticação via Google, pronto, você está com o troço lá pronto. Aí você chega para um cara desse aí e fala, agora, meu irmão, tu vai ter que desenvolver em Flutter nativo mesmo e vai fazer a coisa acontecer. O cara não consegue. O cara não consegue. Então, isso eu acho que é um problema na questão educacional, que a pessoa tenta encurtar caminho, mas ele não entende praticamente, absolutamente ou nada de lógica de programação. E é aí que o negócio aperta. Não, e aí vai mais longe disso, né? Às vezes o próprio Flutter é oriundo de JavaScript, né? Assim, sem tentar ser muito técnico, não tem como não ser muito. Mas, assim, acaba acontecendo um problema até posterior a esse, que o cara acaba... De repente, o cara consegue construir essa ferramenta e amanhã ele precisa dar uma manutenção nela.
frameworks atualizam muito rápido. E todo esse sistema para de funcionar Para e de você é funcionar. obrigado a refazer uma parte dele. Você acaba tendo, na verdade, um retrabalho muito grande. Do que, de verdade, o que você falou é fantástico. Do que, de fato, você aprender a essência de uma linguagem de programação de fato, e você consiga desenvolver e, enfim, levar aquela linguagem a funcionar de uma forma funcional por muito mais tempo. Né? Se você me der um processador, um 8085, um Arduino, um Z80, e falar para mim, Fernando, desenvolve em linguagem de máquina, em assembly, eu vou fazer. Você falar, vamos desenvolver alguma coisa, só uma questão. Quando eu fui disputar o Campeonato Mundial de Aeromodelismo, que eu fui classificado no Brasil para a Austrália, a engenharia do avião e os controles eletrônicos dele, o software que rodava lá dentro, que é uma controladora, era um Tensor, que é um Tensor, que é um Arduino, e a programação e o software que estava todinho lá dentro fui eu que desenvolvi. Eu fiz um desafio muito grande e eu fiz aquilo ali tudo funcionar em questão de um projeto de 1 ano. E esses são os desafios que nós temos que ter. Agora, eu estava discutindo aqui com a professora Adriane a questão seguinte. Hoje, grande parte da nossa sociedade acha que tudo cai pronto no colo. E não é assim. E quem trabalha na área de tecnologia sabe que os desafios são diários. Nós vencemos barreiras de desenvolvimento, de análise. O Mário também foi muito feliz na colocação que ele fez, e as coisas vão se evoluindo de uma forma muito rápida, e é aí que a coisa pega, porque se o profissional não estiver preparado para isso, até questões, inclusive de psicologia mesmo, de colocar na cabeça da pessoa que, olha, o mundo da tecnologia ele é lindo, maravilhoso, mas ele requer de você muito empenho e dedicação. E vocês percebem esse problema hoje na área da educação lá do seu pessoal? Percebe, Fernando, percebe. Eu acho, né, pegando aqui um gancho no que você falou, eu vejo, a gente precisa pegar no pé desses alunos para ele aprender o básico. Eu acho assim, você tem que saber lógica, você tem que saber conceito de banco de dados, né? Agora, o que você vai usar, a linguagem, você aprende. Né? O framework, você aprende. Agora, não adianta você ensinar framework pro cara que não tem conceito de lógica. Né? Então, assim, não adianta você ir lá e falar assim, não, vamos dar Python, porque Python é legal, é fácil tal. Tá na moda. Não tá na moda, né? Não, a gente PHP não morreu. Não morreu. Vai morrer. Né? Então, os sistemas PHP funcionam por 7 anos. Eu tenho essa visão. Eu acho que ele tem que saber o conceito. Como faz? Agora, a ferramenta que ele vai usar, porque as ferramentas mudam muito, né? Então, às vezes, você está dando uma ferramenta lá hoje para o aluno do primeiro ano, na hora que ele sair daqui 3 anos, aquilo lá não usa mais. Não usa mais. Então, e é isso, eles querem encurtar caminho. Professor, mas vamos para a prática logo. E as modinhas também, né? Até umas modinhas. Ó, se você for ver hoje no mercado, PHP, JavaScript, Python e Flutter, você pode escolher a outra lá, um Kotlin da vida. Se você não gosta de Flutter, vai em Kotlin aqui, é mais técnico, né? E se você ficar girando nesse mundo aqui, meu amigo, vai na fé e será feliz o resto por muitos e muitos anos. Entendeu? Que aqui vocês, nós também existem sistemas há mais de 10 anos funcionando, feitos em PHP. Exato. Então a gente tem essa modernização. Bom, gente, já estamos partindo aqui para o final. A grande questão é a seguinte, Mairo, e onde buscar qualificação? Onde que as pessoas, vocês mais ou menos deram uma pincelada aí, mas onde essas pessoas que gostam de tecnologia, querem entrar nesse mundo, podem buscar uma qualificação, um conhecimento, dar uma treinadinha ali, veja se é isso mesmo, porque é uma profissão para a vida inteira, gente. Não é uma decisão que você vai tomar assim. E hoje o mercado é muito amplo na área de tecnologia. Onde que esse pessoal pode buscar isso aí, Mairo? Eu acho que até a Adriana está no âmbito acadêmico, talvez você já precisava responder melhor do que ela vai puxar a sardinha pro lado dela. Mas eu particularmente, como a gente acabou de falar, eu sou completamente contra o que acontece na internet nesse movimento. Então, eu particularmente, eu me considero uma escola, porque eu acabo ensinando muito dos programadores que estão comigo. E esse conhecimento, na verdade, é oriundo dos próprios estudos que eu já tive, que eu faço, validando esses conteúdos que estão na internet. Então, não, na verdade, só absorvendo qualquer coisa que está lá, né?
Então, eu sou o mais suspeito do mundo para falar sobre isso. Porque já me perguntaram, falaram, mas se você tivesse que me indicar aqui, sei lá, me indica um vídeo do YouTube para eu começar a aprender. Tentei, eu não consegui. Então, assim, existe uma... E outra, depois de a gente tá um tanto tempo na área também, é difícil pra gente pegar alguma coisa muito introdutória para olhar. Então, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande hoje de indicar realmente áreas para se aprofundar. Aliás, desculpa, áreas para aprofundar não, lugares para se aprofundar. Agora, áreas para se aprofundar já é realmente relativamente mais fácil de dizer. Eu acho que a pessoa, se for no âmbito digital, ela consegue ali se aproveitar, na verdade, de ferramentas como a inteligência artificial, que é o que nós conversamos aqui, especializar em entender como esses mecanismos funcionam, e aí quando ela parte, na verdade, para algum desenvolvimento, ela procurar uma escola que vai ensinar essa essência da linguagem da programação, como eu vejo, acho super importante ver o que a FATEC faz. Então, eu acho que a melhor forma que eu posso, na verdade, responder essa pergunta é desse jeito. Como eu falei, eu suspeito a falar nesse aspecto. Eu acabo preferindo trazer essas pessoas e mentorá-las e deixar que elas absorvam esse infeliz conteúdo que nós temos na internet hoje. Nós temos plataformas que têm conteúdos bons, tem conteúdos que não são tão bons. Exato. Uhum. O meio acadêmico em Presidente Prudente, Presidente Prudente é uma cidade sensacional para a tecnologia. FATEC, o Noeste, Sim. inclusive aqui gostaria de mandar um grande abraço para o Emerson, grande amigo nosso, que está lá à frente da coordenação da Oeste, né, da parte de tecnologia, tecnologia da informação, e o Alessio também, professor lá, amigos nossos. O Prudente tem uma base muito legal, mas o que eu penso assim, algumas pessoas já estão engajadas, outras querem se engajar, outras vezes não têm até recurso para fazer, né, embora a Sim. FATEC seja Gratuita. uma universidade, uma faculdade gratuita, mas dá para a pessoa se moldar em alguns cursos em algumas áreas. Tem cursos bons, tem cursos ruins, é o que o Mário falou, tem que tomar muito cuidado que tem muita porcaria, e às vezes não é um curso para você começar, já é um curso mais avançado, uma especificação mais avançada. O cara eu quero aprender TensorFlow, mas você não sabe nada de Python. Calma lá, não é assim que funciona. Então, nessas qualificações aí, a FATEC é uma boa opção. Sim, Fernanda, a gente tem, Uma né? excelente, né? A gente estava falando, né, eu acho muito interessante a gente falar isso. A gente tem diversas faculdades aqui em Prudente e todas elas têm curso na área de tecnologia. Então, você pega, a Unesp tem ciência da computação, a FATEC oferece, as duas são gratuitas. Aí você tem a Unoeste, uma gama de cursos. Você tem Toledo. Então, assim, mas é igual você falou, vamos supor que a pessoa não quer ir lá fazer um curso de 4 anos ou 5 anos, né? 3 anos e meio. A gente tem hoje muitas opções online. É como a Mário falou, tem coisas ruins, tem coisas muito boas, né? Então, eu costumo falar o seguinte, dê uma boa olhada, né? Então, você tem hoje, por exemplo, cursos maravilhosos e você pode fazer. Tem Verdade. alguns que são até gratuitos. Você sabe que ontem eu estava vendo uma pós-graduação numa universidade dos Estados Unidos, muito interessante, por sinal. Então, assim, tem muita coisa boa, mas assim, o que eu recomendo, né? Faça um curso, tá? Então, se matricule ali no curso, seja lá Data Science Academy, Stanford, coisas sérias, tá? Não vai achando, né, Mário, que você vai assistir um vídeo no YouTube de 1h15, tá? E, não, agora eu sei Python. Não, agora... Tá. Não. Tem cursos básicos, cursos até gratuitos, mas que tem, Fernando, uma estrutura por trás que vai permitir que essa pessoa entenda a lógica. Pedagogia envolvida. Isso, né? Então, se você não quer, né, ir lá fazer nas nossas universidades aqui de Prudente, né, um curso presencial, 4 anos, 3 anos, tá? Procure esses cursos, né? Existe essa possibilidade, né? E tem cursos muito bons, né? Formações de diversas áreas, né? Mas como o Mário falou, não adianta você achar que você vai ficar assistindo Dá pra de pular 30 etapas. segundos Isso que eu digo de 1 que, minuto e meio. eu sou, na verdade, muito suspeito para falar sobre isso, porque eu mesmo, quando eu aprendi sozinho. Com 12 para 13 anos, eu comecei com 14 anos, na verdade, estava programando de fato. Numa época que não tinha Google, quem tirar. Não tinha nem um KD na Tá realidade. com quantos anos? Estou com 35.
Então, você tem 35, começou com 13, 14. Eu tenho Uhum. 53, também comecei com 14. Porque a tecnologia e a análise de sistema e tal é meio que paixão. Por Sim. exemplo, por que as pessoas Exato. chegam pra mim e falam assim, pô, Fernando, mas até hoje você né, desenvolve? Sim, é uma paixão. Eu adoro fazer isso que eu faço. Eu adoro Você ficar ali gosta. pensando, queimando É, miolo, queimando cérebro para poder resolver Sim. desafios diários. Uhum. Então, é uma peculiaridade minha, como também deve ser do Mário. No Sim, começo sim. foi, hoje ele está mais na... Agora, somos empresários na área de tecnologia, nós temos ali ainda algumas situações que eu não vou abandonar nunca. Por quê? Nunca. Porque eu gosto de fazer aquilo que eu faço, é uma paixão nossa. É lógico que não dá para ficar só fazendo isso, mas equipe, tem pessoas trabalhando, e a Sim. coisa vai assim. Myron, vamos terminando aqui o Pancast de hoje sobre a área de... Estamos discutindo aqui sobre IA. Fala aí, mas ó, deixa aí as suas considerações finais aí para essa galera que está querendo entrar nesse mundo maluco. Bom, é aquilo que eu sempre falo, quem não tá mexendo tá ficando para trás. É elementar. A gente sabe que é uma ferramenta que ajuda eficiente para deixar as pessoas preguiçosas. Então, assim, quem não tá usando, não tá aproveitando do poder, da agilidade que ela traz pro mundo dela. Então, assim, isso para qualquer profissão, né? Eu já falei várias vezes sobre o assunto de inteligência artificial nos lugares, e eu fui abordado por advogados falando, nossa, todo nosso escritório usa. Então, assim, isso é muito interessante. A gente é da área da tecnologia, a gente falou sobre coisas super técnicas aqui hoje, mas ainda assim a premissa segue para todas as profissões. Procure se informar. A gente sabe, existem estudos recentes do Pew Research Center lá em março de 2023 falando que metade apenas da população americana mexia com inteligência artificial, conhecia a inteligência artificial, e apenas menos de 20% daquela amostra que de fato mexiam com o chat GPT na vida. Então, a gente tá falando, apesar desse estudo ter sido feito com a população americana, e eles detêm o maior tráfego ali do site do chat GPT, isso mostra, na verdade, o quanto tá tudo ficando para trás, tem pouca gente usando, e o negócio tá avançando de uma forma absurda. Toda semana tem notícias e mais notícias sobre a inteligência artificial na internet. Então, a sugestão que eu deixo é informe, procure saber, procure aprofundar, entender e como essas ferramentas podem te ajudar. Elas estão vindo para ajudar nesse aspecto assim, de uma forma muito grande. Professora Adriane, a Bom, IA, podem ficar tranquilo que a Skynet não vai dominar o Uhum. mundo. Vocês podem ficar sossegados Por com enquanto, relação a não. isso. Daqui 50 anos, já não sabe, né? Mas eu vou bem na linha também do que o Mairo falou. Eu acho que é importante a gente se atualizar e buscar fontes que sejam fidedignas. É muito importante a gente ir lá na internet também buscar as informações em lugares confiáveis, né? Porque a gente tem, né? Hoje a gente vê aí um monte de fake news, coisas, né? Então, cuidado, né? Também aonde você vai buscar essas informações de IA. Mas como a gente já discutiu aqui, a IA ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas, como o Mairo falou, quem hoje não conhece, nunca ouviu falar e nunca mexeu, tá ficando para trás, né? Então, busque o conhecimento, né? Busque conhecer. Eu também acredito que ela vem muito mais para ajudar as empresas nessas tarefas repetitivas, tomam muito tempo de quem pode estar usando a cabeça para tomar decisões importantes, ao invés de ficar ali fazendo coisas repetitivas, né? Então, se informe, né? Tente se qualificar, qualifique sua equipe de trabalho, né? Eu acho que isso é importante, né? Não adianta a gente achar que a IA é passageiro, eu acredito, como eu falei, pra eu ficar. acho que ela não é. Eu acho que Não, ela não. é mais ou menos como a internet, né? Ela veio para ficar. Eu não acho que é uma onda, né, e que vai terminar logo, não. Eu acho que ela veio para ficar, então a gente tem que correr atrás. Citamos aqui a Skynet, inclusive a Skynet é um provedor de internet, inclusive o proprietário é um amigo meu, tá? Mas a Skynet que nós estamos referenciando aqui é do filme Exterminador do Sim. Futuro, né? Daquela celeuma, que inclusive ele pegou o nome justamente É mesmo? por conta do filme. Foi uma sacada ali muito interessante. Que legal. Então é um amigo nosso aí também, que é o proprietário da Skynet, que é um provedor de acesso à internet. Bom, gente, tivemos hoje aqui, acho que um dos papos mais cabeça do Pancast sobre inteligência artificial. O assunto é complexo,
demanda talvez mais explicações. Vou fazer aqui, já vou deixar o convite para que vocês estejam conosco numa outra oportunidade. Muito obrigado, Mário, pela sua presença. Achei muito bacana mesmo a conversa que nós tivemos hoje. E também a professora Adriane. Sucesso lá na FATEC e sucesso também nos seus empreendimentos aí na área de tecnologia. Bom, nós vamos finalizando aqui o Pancast. Você que está nos acompanhando, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente. Muito obrigado pela sua presença e um grande abraço.